Competência de área 7. Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. H27. Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados, não em classes, ou em gráficos. Para calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados ou em gráficos, é necessário seguir algumas etapas específicas, dependendo da medida desejada. Aqui estão algumas orientações gerais. Medidas de tendência central. Média ou média ponderada. Item para calcular a média de um conjunto de dados agrupados, você precisa usar as frequências e os valores médios de cada intervalo de classe. Item multiplique cada valor médio pelo número de observações em cada classe, frequência, e some esses produtos. Item em seguida, divida essa soma pelo número total de observações, ou pela soma total das frequências, para obter a média. 2. Mediana. Item encontre o intervalo de classe que contém a mediana. Isso geralmente é feito encontrando o intervalo cuja frequência acumulada ultrapassa a metade do número total de observações. Item calcule a mediana usando a fórmula específica para dados agrupados, que pode envolver interpolação linear. 3. Moda. Item identifique a classe com a frequência mais alta. O ponto médio dessa classe é a moda. Medidas de dispersão. Amplitude. Item determine a amplitude, que é a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. Isso pode ser feito diretamente a partir das classes do intervalo. 2. Desvio padrão ou variância. Item para calcular o desvio padrão ou a variância, você precisará calcular as médias dos intervalos de classe, usando a mesma técnica descrita para a média e, em seguida, usar essas médias na fórmula apropriada para dados agrupados. 3. Quartis e percentis. Item encontre os intervalos de classe que contêm os quartis ou percentis desejados e, em seguida, use a técnica de interpolação linear para calcular os valores exatos desses pontos. 4. Coeficiente de variação. Item calcule a média e o desvio padrão usando as técnicas descritas acima e, em seguida, divida o desvio padrão pela média e multiplique por 100 para obter o coeficiente de variação em termos percentuais. É importante observar que o cálculo de medidas de tendência central ou de dispersão em dados agrupados exige algumas considerações adicionais devido à natureza das classes de intervalo. Sempre verifique as fórmulas específicas e procedimentos recomendados para garantir resultados precisos. H28. Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de estatística e probabilidade. Resolver situações-problema que envolvem conhecimentos de estatística e probabilidade requer a aplicação de conceitos e técnicas estatísticas para analisar e interpretar dados, bem como para prever resultados futuros. Aqui estão algumas etapas para resolver esse tipo de problema. Compreensão do problema. Item leia cuidadosamente o enunciado do problema para entender qual é a pergunta ou objetivo a ser alcançado. Identifique as variáveis envolvidas e o contexto da situação. 2. Coleta e organização de dados. Item se necessário, colete os dados relevantes e organize-os de forma adequada. Isso pode envolver a criação de tabelas, gráficos ou listas de dados para facilitar a análise. 3. Análise estatística. Item aplique técnicas estatísticas apropriadas para analisar os dados fornecidos. Isso pode incluir o cálculo de medidas de tendência central, como média, mediana e moda, e medidas de dispersão, como desvio padrão e variância. 4. Interpretação dos resultados. Item interprete os resultados obtidos a partir da análise estatística. Determine o que as medidas de tendência central e de dispersão revelam sobre os dados e como elas estão relacionadas com o problema em questão. 5. Aplicação de conceitos de probabilidade. Item se o problema envolver incerteza ou aleatoriedade. Aplique conceitos de probabilidade para prever resultados futuros ou calcular a probabilidade de eventos específicos ocorrerem. 6. Resolução do problema. Item utilize as informações obtidas da análise estatística e de probabilidade para resolver o problema proposto. Isso pode envolver fazer previsões, tomar decisões ou realizar inferências com base nos dados disponíveis. 7. Verificação da solução. Item verifique se a solução encontrada faz sentido no contexto do problema e se está de acordo com as informações disponíveis.
Certifique-se de que todas as etapas foram seguidas corretamente e de que a resposta final está correta. 8. Apresentação da solução. Item: apresente sua solução de forma clara e organizada, fornecendo todos os cálculos e raciocínios utilizados para chegar à resposta final. Explique como você chegou à solução e por que ela é válida. Ao seguir essas etapas, é possível resolver situações-problema que envolvem conhecimentos de estatística e probabilidade de maneira eficaz e precisa, utilizando técnicas estatísticas e probabilísticas para analisar e interpretar dados e tomar decisões fundamentadas. H29. Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para a construção de argumentação. Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para a construção de argumentação é fundamental em diversas áreas do conhecimento. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso. 1. Apresentação de evidências estatísticas. Item: utilize dados estatísticos relevantes para fundamentar seus argumentos. Isso pode incluir estatísticas sobre tendências, padrões ou relações entre variáveis que suportem sua posição ou ponto de vista. 2. Análise de tendências e padrões. Item: analise tendências e padrões nos dados estatísticos para identificar insights importantes. Explique como essas tendências podem influenciar a situação em discussão e fortalecer seu argumento. 3. Interpretação de resultados probabilísticos. Item: utilize conceitos de probabilidade para interpretar resultados e fazer previsões sobre eventos futuros. Explique a probabilidade de diferentes cenários ocorrerem e como isso afeta a argumentação. 4. Comparação de diferentes conjuntos de dados. Item: compare diferentes conjuntos de dados estatísticos para destacar semelhanças, diferenças ou tendências importantes. Use essas comparações para apoiar seu argumento e destacar pontos-chave. 5. Identificação de correlações. Item: identifique correlações entre variáveis nos dados estatísticos e explique como essas correlações podem ser interpretadas. Mostre como as relações entre as variáveis podem influenciar a situação em discussão. 6. Análise de causa e efeito. Item: analise relações de causa e efeito sugeridas pelos dados estatísticos. Explique como certas variáveis podem influenciar outras e como isso pode afetar a situação em questão. 7. Apresentação de argumentos baseados em dados. Item: utilize argumentos baseados em dados estatísticos e probabilísticos para construir uma narrativa convincente. Apresente suas conclusões de forma clara e lógica, utilizando evidências estatísticas para respaldar seus pontos. 8. Consideração de incertezas. Item: reconheça as incertezas inerentes aos dados estatísticos e probabilísticos e discuta como essas incertezas podem afetar a confiabilidade de suas conclusões. Seja transparente sobre os limites dos dados e as suposições feitas. Ao utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade dessa forma, você pode fortalecer sua argumentação e aumentar a credibilidade de suas conclusões ao fundamentá-las em dados sólidos e análises estatísticas robustas. H30. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade envolve analisar criticamente as possíveis consequências e impactos das ações propostas com base em dados estatísticos e probabilísticos. Aqui estão algumas etapas para realizar essa avaliação de maneira eficaz. 1. Análise da proposta de intervenção. Item: entenda claramente a proposta de intervenção em questão e os objetivos pretendidos. Identifique quais aspectos da realidade estão sendo abordados e como a intervenção proposta pretende impactá-los. 2. Coleta e análise de dados relevantes. Item: reúna dados estatísticos e probabilísticos relevantes que possam fornecer insights sobre a situação atual e os possíveis resultados da intervenção proposta. Isso pode incluir dados históricos, tendências, padrões e informações sobre a variabilidade dos resultados. 3. Avaliação de riscos e benefícios. Item: analise os riscos e benefícios potenciais da intervenção proposta com base nos dados coletados. Considere as possíveis consequências positivas e negativas, bem como a probabilidade de ocorrência de cada resultado. 4. Estimativa de impacto. Item: utilize técnicas estatísticas e probabilísticas para estimar o impacto da intervenção proposta. Isso pode envolver a previsão de resultados futuros com base em modelos estatísticos ou a realização de simulações para avaliar diferentes cenários. 5. Identificação de limitações e incertezas. Item: reconheça as limitações dos dados disponíveis e as incertezas inerentes às previsões feitas.
Discuta como essas incertezas podem afetar a eficácia da intervenção proposta e considere maneiras de mitigar esses efeitos. 6. Comparação com alternativas. Item: compare a proposta de intervenção com possíveis alternativas, considerando sua viabilidade, custo-efetividade e potencial de sucesso com base em evidências estatísticas e probabilísticas. 7. Tomada de decisão informada. Item: utilize as informações coletadas e a análise realizada para tomar uma decisão informada sobre a viabilidade e mérito da intervenção proposta. Considere todos os aspectos relevantes e pondere cuidadosamente os prós e contras antes de chegar a uma conclusão. 8. Monitoramento e avaliação contínua. Item: implemente a intervenção proposta de forma monitorada e avalie continuamente seus resultados. Utilize dados em tempo real para ajustar a intervenção conforme necessário e garantir que ela atinja seus objetivos de maneira eficaz. Ao avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade, é essencial adotar uma abordagem baseada em evidências e análises sólidas para garantir que as decisões tomadas sejam fundamentadas e orientadas para o melhor resultado possível.